ideia nasceu um sonho ambicioso. E a revolta contra a miséria foi o que impulsionou para uma decisão. Uma manicure de origem simples se tornou uma grande empresária em obras de alto padrão. Fiz um curso de manicure, eu sabia fazer unha. Jamais eu pensava de liderar equipe, de dar trabalho, emprego para pessoas, pagar o salário, formar equipe, fazer projeto com arquiteto, gente formada em faculdade, trabalhar com engenheiros formados, porque eu só tenho 2º grau lá da escola que eu estudava para poder matar a fome. Mas Aretusa nem sempre foi rica, corajosa e determinada. Quem vê essa mulher próspera não imagina os dilemas e conflitos interiores que ela teve de enfrentar para superar o seu passado e chegar ao topo. Caçula de 5 irmãos, Aretusa nasceu em um lar desestruturado e experimentou a extrema miséria. Minha mãe doméstica, meu pai tinha profissão, mas era alcoólatra, brigava. Ele chegava alcoolizado em casa, queria quebrar as coisas, tacar fogo na casa. Era casa de 1 a 2 cômodos, geralmente banheiro externo para fora, compartilhado com outros moradores do quintal. Mas sempre nessas condições, às vezes não tinha nem piso no chão, era na terra mesmo. Com fome, ela ia para a escola por causa da comida. Eu só pensava em comida, em alimento, porque a fome era tanto, porque é muito ruim a barriga doer de fome. Então eu almoçava na escola, já preparada para almoçar, e voltava para casa e a gente dormia com o que tinha ali. Também dependia de doações para se alimentar. Nós arrumamos uma casa que a mulher falou assim, ó, passa toda sexta-feira aqui que eu te arrumo comida. Aí toda sexta-feira eu e minha irmã, a parte da tarde, nós íamos lá bater na casa daquela senhora e ela ajudava. Ela colocava comida feita numa caixinha, colocava alguns alimentos crus numa sacolinha e a gente levava embora. Ia toda feliz, falava, ó mãe, conseguimos aqui hoje. Eu fui lá na sexta-feira e aquela senhora não dá comida. Que teve dia que ela falou, não tenho. Eu chegava com a minha mãe em casa e falava, mãe, a senhora não deu comida hoje. Aí tinha que esperar mais 7 dias para ir lá buscar de novo. Eu não podia forçar ela, porque ela não tinha compromisso com a gente. Diante desse cenário, ela não tinha perspectivas para o futuro. Sua esperança era mínima. Aretusa dos Santos. De origem humilde, a riqueza. É possível alguém que vive em condição de extrema pobreza conquistar bens e patrimônios sem ganhar na loteria ou receber uma herança? Descubra neste Entre Linhas. Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje, com convidados especiais Aretusa e seu esposo Janiel, que estão aqui com a gente, o Bispo Adilson. E eu quero falar com você que é uma pessoa, o testemunho de hoje, a história, o programa de hoje, vai ajudar você, que é uma pessoa que sempre teve dificuldade na sua vida inteira para sobreviver. Uma pessoa que às vezes se pergunta, será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci pobre para morrer pobre? Para ser ninguém, só para sofrer, só para ocupar espaço? Será que Deus não gosta de mim? Que Deus tem os seus preferidos e eu fui esquecido? Você que
é uma pessoa que trabalha muito, como um escravo, escrava. Você não tem medo de trabalhar, você é uma pessoa dedicada, trabalha muito, mas se você ficar um dia sem trabalhar, faz diferença. Você vive dessa forma, humilhado, a forma que você mora, a forma que você come, a forma que você se veste. Você está acostumado a ter pouco. Você olha pessoas, você olha gente tendo uma vida melhor, coisas melhores que você, e você diz assim, uma voz diz assim para você, não é para você. Você não nasceu para isso. E pior, além de tudo isso, você talvez é uma pessoa que crê em Deus, está na igreja há tanto tempo, e você vê testemunhos maravilhosos, como o testemunho que você vai ver daqui a pouquinho, da Aretusa, e você fala assim, será que é verdade? Será que é verdade? Porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso. Eu só ouço falar, eu vejo os testemunhos dos outros, mas por que não acontece comigo? Você que é uma pessoa que vai à igreja, crê em Deus, mas a sua vida é uma vida, desculpe a palavra, uma vida desgraçada, uma vida que não reflete esse Deus que você diz que crê. O programa de hoje é para você e que o Espírito de Deus abra o seu entendimento para você, através da história da Aretusa e do Janiel, você entender por que você está na situação que está e, melhor, como sair dela. Bispo Adilson, antes da gente falar com os nossos convidados, essa é a minha introdução. O que você quer falar de início, de cara? A fé, ela tem os seus mistérios, né? A gente sabe que a maioria das pessoas professa fé em Deus. Muitas pessoas têm a Bíblia, têm aquelas passagens mais conhecidas, decoradas, como aquela tão famosa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas essas pessoas não conseguem extrair benefícios dessas promessas, da palavra de Deus. É como se aquilo fosse algo do passado. Mas não tem que ser assim. A fé tem os seus mistérios. E eu tenho certeza que, acompanhando com atenção tudo que nós vamos apresentar no decorrer do programa, principalmente no testemunho da Aretusa e do Janiel, isso vai chegar a você, tudo isso vai chegar a você como uma luz, porque não tem como mudar o bolso, mudar os números da conta bancária da pessoa, sem primeiro ela mudar a cabeça, né? Esses pensamentos que o senhor acabou de citar. Poxa, será que eu nasci para isso? Quando é que eu vou conseguir ter isso? Quando é que eu vou conseguir ter aquilo? Quer dizer, enquanto a pessoa ela se vitimizar, nem Deus pode fazer nada por ela. Pessoas que estão agora colocando a esperança no jogo da loteria, pessoas que estão lamentando, dizendo assim, eu não cresço porque eu sofro preconceito, eu sou negro, eu sou pobre, eu sou do Nordeste, as pessoas não me dão chance porque elas têm preconceito contra mim. Eu queria que você chamasse aí agora o familiar que pensa dessa forma. Você tem um marido, você tem uma esposa, um filho, um parente, que essa pessoa é um resmungão, é um reclamador. Fala para essa pessoa, para sintonizar agora. Compartilha, você que está nos assistindo nas redes sociais, compartilhe agora. Quem sabe essa palavra vai libertar esta pessoa. Porque o testemunho da Aretusa e do Janiel é um testemunho que vai abençoar, nos abençoou, me abençoou. Desde a primeira vez que eu assisti a história dela, o testemunho dela me abençoou e vai abençoar você também que está em casa. Então fique ligado, tá bom? Bem-vindos ao programa. Obrigada. Então vamos lá. A gente entendeu ali na história de vocês, a gente viu mais a sua história, mas você é parte da história que poucas pessoas viram, conhecem, mas em resumo, assim, vocês ficaram 15 anos na igreja, 15 anos. Você já era da igreja antes dele? Ou eles se encontraram na igreja? Pouco antes eu cheguei. Se conheceram na igreja? Na igreja. 15 anos na igreja,
com uma fé dividida, uma fé com medo, uma fé que não acreditava muito naquilo que ouvia. Fale para a gente aí do que era essa fé, como era vocês crerem em Deus dentro da igreja e viverem uma vida que não refletia esse Deus que vocês ouviam falar na Bíblia. Eu acreditava em Deus, acreditava, mas eu não acreditava que aquele Deus grande da Bíblia poderia mudar a minha vida de uma forma extraordinária. Eu não conseguia imaginar a grandeza de Deus na minha vida para mudança. Eu achava que Deus era só para me dar paz e só para dar paz. Mas eu sabia que tinha uma riqueza, mas era uma riqueza para mim assim encoberta. Eu não imaginava que Deus pudesse me dar essa riqueza, uma abundância. Porque você já veio de um histórico de pobreza e você nunca conheceu uma vida melhor. Você falou ali na história que você tinha que ficar esperando chegar sexta-feira para pedir comida na casa de uma senhora. Uma pobreza extrema. Meu irmão, ele pedia no restaurante, também de domingo, que ele queria comida para os cachorros, que ele tinha vergonha de falar que era para gente em casa. Aí o garçom responsável lá do restaurante deixava. Aí todos os restos das comidas do restaurante, raspava tudo direto. Tudo que tinha no prato, ia raspando a sacola, ele colocava tudo na sacola, umas 2, 3 sacolas, levava pra gente para comer. Ali a gente separava palito, osso, carne e comia naquele dia, porque muitas das vezes não tinha nem a energia para armazenar aquele alimento para outro dia, tinha que comer ali. Ou faltava água, faltava luz, ou faltava comida. Sempre faltava alguma coisa, que minha mãe não conseguia administrar 5 filhos, meu pai é alcoólatra, não tinha como. E eu já estava vindo dessa vida de pobreza extrema. E dentro da igreja ali, eu achava que Deus não tinha como também. Eu não conseguia imaginar um Deus grande de riqueza para mim. Eu achava que Deus era só para dar paz. E você, Janiel, também veio de um passado de pobreza? Não chegou ao extremo da Aretusa. Eu vim de uma família assim pobre, né? Cheguei na igreja assim, mas eu já trabalhava, meus irmãos trabalhavam, meu pai trabalhava. Mas assim, como eu tinha uma vida de solteiro, eu sempre tive, assim, tinha minhas coisas, porque eu tinha um dinheiro. E a minha família também tinha as comidas, não era no extremo que eu encontrei a Aretusa. Mas aí, com o passar do tempo, eu conheci ela, a gente veio a se casar, né? E foi um reviravolta, porque eu não tinha uma estrutura para manter uma família. Enquanto eu era solteiro, aquele dinheiro dava para mim se virar. Mas a partir do momento que eu casei com a Aretusa, eu fui cair a ficha que eu tinha um aluguel para pagar, uma luz para pagar, água para pagar, compromisso de um alimento para ela, para mim. E quando caiu a ficha, eu fui ver que o orçamento não se encaixava para mim e para ela. A conta não fechava. E para mim foi difícil, porque a Aretusa veio de uma situação difícil e começou a passar a me cobrar. Querendo uma melhoria, assim, no nosso casamento, na vida financeira. E isso veio refletir também no nosso casamento. Começou brigas e brigas e brigas. Até que eu falei assim, eu já trabalhava muito. Comecei a fazer bastante hora extra, tanto é que nas horas extras eu já fazia para trazer a marmita para a gente jantar. Eu fazia muita hora extra, então como tinha que trazer a marmita, eu falei, Aretusa, eu vou trazer a marmita, já é um gasto a menos para a gente. E não resolvia o problema financeiro. Só uma coisa, você falou no seu testemunho, no templo, que você se casou, assim como muitos de seus irmãos, pensando em achar uma pessoa para te sustentar. Sim, eu sou a caçula de 5 irmãos. Então, meus irmãos começaram tudo a casar para sair de casa, arrumar os maridos para sustentar. E meu irmão também arrumou a esposa dele, casou e saiu de casa. Eu fui ficando. Eu era caçula, ficou eu, minha mãe e meu pai. E eu pensava também, no mesmo dia que minhas irmãs saíram, eu também vou arrumar um namorado, vou me casar rápido e vou sair de casa. Dando certo, eu ajudo a minha mãe, eu volto a ajudar minha mãe. E na igreja eu conheci o Janiel.
Conheci o Janiel, ele gostou de mim, gostei dele, e foi um casamento muito rápido. Muito rápido. Aí casamos, ele concordou, a mãe dele foi contra no começo, porque era muito jovem, muito imaturo para casar, sob responsabilidade. E eu ali em cima, insistindo que eu queria casar de todo jeito. Mas você não falou para ele assim, ó, quero casar para você me ajudar financeiramente. Não, se eu falo, ele ia aceitar. Mas é interessante, né, Bispo Adilson, esse fato, porque esse detalhe, porque a gente fala, né, a história de Gideão, que nós estamos vivendo agora, da campanha da Fogueira Santa, tem um fato, tem um detalhe muito importante na história de Gideão, que é o altar de Baal, que Gideão tinha na casa do pai dele. Ou seja, todo aquele bravado de Gideão reclamando a Deus, se o Senhor é com a gente, por que tudo isso nos sobreveio, tal, reclamando, cheio de moral, né, com raiva, porque ele estava, por um lado, ele estava certo, porque ele estava revoltado, porque ele ouvia falar das grandezas de Deus, das maravilhas que Deus tinha feito no passado, e ele não via nada disso na sua vida real. Então ele, revoltado, reclamou com Deus. Mas Deus imediatamente falou para ele, em outras palavras, olha, eu vou usar você para libertar Israel, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá na casa do teu pai e derrubar esse altar de Baal que vocês têm lá. Ou seja, vocês querem que eu ajude vocês, mas vocês estão dividindo a confiança de vocês entre mim e Baal. E isso eu não vou aceitar. E no caso da Aretusa, a gente vê aqui exatamente, a gente vai ver na história deles, como que eles edificaram, sem saber, dentro da igreja, eles foram edificando altares para Baal. Primeiro altar que ela edificou para Baal foi ter colocado no futuro marido a esperança do seu sustento financeiro. Eu vou me casar para alguém me sustentar. Quer dizer, um altar de Baal. Ela confiou em um homem para trazer sustento financeiro para ela, e não em Deus. E a gente vê que Gideão, ele usou a palavra desamparou. Ele disse assim, nós ouvimos o que os nossos pais contam do que o Senhor fez no passado, e agora o Senhor nos desamparou, como se o erro estivesse em Deus, como se Deus tivesse virado as costas para o seu povo. E isso não é possível, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Não é Deus que se afasta do seu povo, das pessoas. As pessoas é que se afastam de Deus. Então ele não conseguia enxergar que a razão pela qual eles estavam vivendo naquela miséria, naquela situação de humilhação, o primeiro passo foi dado por eles. Eles deram um passo na direção daquela situação quando eles passaram a ter uma fé dividida, porque falavam da Bíblia, falavam das histórias do passado, mas o Baal estava lá dentro. E Deus, ele não aceita divisão. Não existe meia fé, nem mesmo 99% de fé. Com Deus é tudo ou nada. E enquanto ele não atinasse para isso, então Deus também nada poderia fazer. Exato. E você tem que prestar atenção para o fato de talvez você estar edificando na sua vida altares a Baal. Quando a gente fala de altar a Baal, você vai entender melhor. Se você não leu a história de Gideão, você vai ficar um pouco boiando. Mas se você ler na sua Bíblia, você pode anotar aí, livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Você leia isso na sua Bíblia, a história de Gideão, e você vai entender o que nós estamos falando. O que é reclamar com Deus da vida estar uma desgraça e, paralelamente, ter um altar para Baal na sua vida. Foi isso que aconteceu com Gideão. No caso da Aretusa, dentro da igreja, vida de miséria, aí veio a ideia, eu não vou me casar para me sustentar, para arrumar um homem para me sustentar. Isso foi um altar de Baal. Aí o outro altar de Baal foi o que você acabou de falar, você começou a contar, Janiel, que a sua esposa reclamando para você, a gente não tem dinheiro para nada e tal, não tem dinheiro para nada. Então você foi arrumar mais trabalho, você chegou ao momento de ter 3 empregos. Sim. Por conta de tanta reclamação, eu falei assim, eu vou resolver esse problema.
vou resolver. Peguei a moto revoltada, saí atrás de arrumar outro emprego. E no mesmo dia eu arrumei, e vim revoltado para ela, falei assim, ó, problema de dinheiro eu vou resolver. Vou trabalhar das 6 às 5 no meu trabalho, 6 horas eu entro no outro e saio meia-noite, que era a entrega de delivery. E assim fui durante 3 anos, e não resolveu. Trabalhava de 6 da manhã à meia-noite. À meia-noite, de segunda a sexta. E mesmo assim deu uma melhora, porque eu fazia questão de afrontar a Aretusa. Eu pegava o dia 5, ela já sacava o dinheiro. E como eu pegava, era um bico, eu pegava e jogava assim, ó, o dinheiro está aqui, ó. Meio que afrontando ela. Mas isso assim não chegou a resolver. Aí eu falei assim, eu vou fazer mais alguma coisa para resolver, porque tinha o financiamento da casa para pagar, já tinha algumas prestações atrasadas, o carro também estava atrasado, eu falei assim, eu vou fazer bico de garçom. O rapaz lá precisou, e falou que precisava, eu falei, me coloca, encaixa eu lá, mas você já trabalhou? Não, eu nunca trabalhei, mas eu vou dar um jeito. Eu preciso dar um jeito, mas na verdade eu queria resolver o problema para mostrar para a Aretusa que eu era capaz de resolver aquela situação na força do braço. E nesse tempo que eu fiquei trabalhando constantemente, eu já não ia tanto mais na igreja, eu ia só aos domingos. Olha aí, olha aí. Olha o altar de Baal aí. Porque você trabalhava de 6 às 5 em um trabalho. Tomava um banho, entrava às 6 horas no outro, até meia-noite. Isso aí, à meia-noite, no delivery. Aí começou, não deu, aí você foi pro fim de semana trabalhar de garçom. Aí só ia no domingo para a igreja. Só ia domingo na igreja. Olha só. Ou seja, ele, ao invés de chegar, usar a sua fé inteligente, chegar na palavra de Deus e falar, meu Deus, alguma coisa está errada aqui, e resolver o seu problema com Deus, ele colocou a confiança no braço dele e no trabalho, nos patrões, e foi lá se matar de trabalhar. Até sacrificando muitas vezes a sua fé, ir para a igreja, porque deve ter domingo que você não foi para a igreja. Porque várias morto vezes. de trabalhar. Várias vezes. Né? Mas ia trabalhar pensando, agora vou resolver o problema. E isso era um altar de Baal. Eu estou enfatizando isso porque hoje em dia, no meio cristão, no meio evangélico especialmente, raramente você vai encontrar uma pessoa que diz, eu creio em Jesus, sou evangélico, e na casa dela tem lá um altar para um outro Deus. Você raramente vai encontrar isso. Normalmente você não vai encontrar isso. Mas você encontra esses outros altares. É altar para o trabalho, é altar para a faculdade. Não, vou fazer a faculdade e a faculdade vai resolver o meu problema. Entenda que nada disso é errado. Não é errado você trabalhar, não é errado você fazer faculdade. Não é errado você casar, ter um sonho de casar. O errado é você transferir a sua confiança e as suas esperanças para essa coisa. Isso é que vai resolver o meu problema. Você pensa dessa forma. A minha faculdade vai me dar uma profissão, vai me dar o dinheiro e eu vou ser bem-sucedido por causa da minha faculdade. Aí está o altar de Baal. A dependência naquilo que não é Deus. Esse médico não resolveu o meu problema, eu vou arrumar o médico, o melhor médico. Vou empenhar, vou tomar empréstimo, vou pagar o melhor médico, porque o melhor médico vai resolver o meu problema de saúde. Aí você transfere a tua confiança para a capacidade do médico. E assim vai. As pessoas vão construindo altares para Baal, confiando em dinheiro, confiando na sua beleza, na sua capacidade, confiando nos seus estudos, confiando no parente que prometeu que ia ajudar, no patrão, num esquema que apareceu. Quantas pessoas estão aí enroladas, perderam dinheiro em investimentos espúrios, investimentos com promessa de ficar rico? Quantas pessoas? Chegou alguém e falou para você, olha, tem um negócio da China, você vai colocar aqui 10 mil e vai tirar 100. E você cresceu o olho no dinheiro, no Baal, e você colocou. Você nunca fez isso no altar. Você nunca acreditou no altar para colocar aquele valor no altar. Mas quando apareceu alguém do nada, um contador de lorotas, de histórias, para falar para você, investe aqui nesse negócio que você vai ganhar dinheiro, você creu. Ali estava o teu Baal. Ali estava o teu Baal. Aí você reclama, poxa, Deus não me ajuda, Deus não me atende, poxa, eu vou na igreja há tanto tempo, mas está lá, igual o Gideão com o altar de Baal no quintal. E às vezes, essa mesma pessoa critica a fé sacrificial.
Ah, eu não aceito. A palavra sacrifício tira ela do sério. Mas ela não enxerga que a vida dela está sendo um sacrifício involuntário e contínuo. Porque quando, por exemplo, o Janiel, para resolver o problema, chegou a essa decisão, não, eu vou trabalhar em 3 empregos. Não é isso um sacrifício? Ele teve que sacrificar, por exemplo, estar do lado da esposa dele. Ele sacrificou aquilo que ele não poderia jamais sacrificar, que era a primazia para Deus, a fé, o estar na igreja, o ter tempo para Deus. Mas ele é como o povo de Israel, né? O povo não havia mais manifestação da fé diante de Deus no altar de Deus. Mas a Bíblia diz que eles faziam covas e cavernas nas rochas. Imagine o que é você construir um buraco na rocha para se esconder lá dentro. O esforço que isso requer do povo para poder fazer aquelas covas. Então a verdade é, o Bispo Renato, que embora muitas pessoas criticam, ninguém está fora do sacrifício. Ou seja, aqueles que não sacrificam voluntariamente para Deus, acabam sacrificando involuntariamente para o Baal. É aquela coisa de dizer assim, sabe de uma coisa? Vamos tirar as crianças do colégio particular, vamos fazer um sacrifício e vamos colocar elas no público para ver se sobra um pouquinho mais. Olha, esse mês eu vou deixar o carro na garagem e eu vou de trem, ou eu vou a pé, para ver se sobra um pouquinho mais. Às vezes a pessoa até fala, vamos fazer um sacrifício. Quer dizer, o sacrifício está sempre na vida das pessoas. Mas para Deus ela acha que, ela cai naquele pensamento, não, Deus não quer sacrifício, Deus não quer meu sacrifício, Jesus já sacrificou por mim. Então, elas são enganadas numa fé ilusória, uma fé emotiva, uma fé que não funciona. E vão construindo altares para Baal. Nós já falamos de 2 altares para Baal aqui. O primeiro altar foi o do casamento. Você casou pensando que ia arrumar alguém para te sustentar. Aí, não funcionando isso, você correu para 3 empregos. Outro altar para Baal. Não funcionando isso, você partiu para jogo da sorte. Eu falei assim, já que não resolvo na força do braço, eu vou tentar na sorte em jogos. Mas também para afrontar a Aretusa. Eu queria mudar para mostrar para ela que eu era capaz e que eu não dependia de ninguém. Não dependia de ninguém. Tanto é que eu trabalhava tanto que eu não via os dias passar. E como o bispo enfatizou agora, eu comecei, quando eu ia nas reuniões domingo e chegava esse tempo de fogueira santa, essa palavra sacrifício me dava uma revolta. Mas não contra a situação que eu estava vivendo, contra o pastor que estava falando e não entendia. Aquilo lá me revoltava. Eu falei, eu vou começar a jogar e provar que, entre aspas, eu não preciso de sacrifício. Na hora que eu jogar e ganhar, vai ser o estouro. Aí eu vou resolver a situação. Aí você jogava em quê? Jogava no bicho? Jogava em loteria. Loteria. Segunda, quarta e sexta. A ponto de sair na hora do almoço igual um louco para a lotérica e tinha que jogar. Para provar, na hora que eu ganhar, vou provar para a Aretusa que não depende, entre aspas, do sacrifício. E jogou por muitos anos? Foi muitos anos. Tanto é que eu guardava. Eu tinha uma bolsa e tinha dentro da minha carteira um jogo que ninguém podia tocar. Aquele jogo lá era o jogo da sorte. Uma hora eu ia ganhar. Na minha cabeça. Ganhou alguma coisa? Ganhei R$5 uma vez, eu falei assim, ainda comentei para ela, falei, eu ganhei R$5, tá chegando. Ele achava que ia dar certo. Desculpa. Quanto Quase você gastou antes de ganhar os R$5? Essa é a verdade. Já tinha jogado há muito tempo. Eu já reservava R$50 por semana. Fora o bolão que quando eu tinha na empresa, eu estava dentro. Pode colocar meu nome aí que eu estou dentro. Porque na hora que ganhar vai ser o sucesso. Quer dizer, dentro da igreja jogando, outro altar para Baal, o jogo, a fé na sorte. A gente sempre tem ensinado, o bispo sempre ensinou para a gente, que a sorte e o azar vêm da mesma fonte, que é o diabo. Se você acredita na sorte, você acredita no azar.
E se um dia se você acredita na sorte, e ainda que você tenha a sorte, pode contar que o azar vai chegar um dia. Então, quem é da fé não conta com sorte. Quem é da fé não joga, não acredita em jogo, em aposta. Isso é um Baal, isso é uma forma de altar para Baal. Você fez fé no jogo semanalmente, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e Duvido sábado. que você dava R$50 toda vez que você fosse na igreja. Não. Eu já, às vezes, eu tirava da Aretusa, falava, ó, dá 10, porque esse daqui eu tenho que jogar na minha cabeça, né? Mas ela já sabia, já. É sagrado, era sagrado. Era sagrado. Sempre sagrado, Era né? sagrado. E Tinha o bolão, que separar semanalmente. semanalmente. E fora os bolão, outras coisas que ia aparecendo, eu tinha assim na minha cabeça que uma hora eu ia ganhar. Raspadinha. essas Raspadinha. Tanto é que a minha mãe às vezes tinha que pagar a conta, eu falava, deixa que eu pago, porque o troco vinha na raspadinha. A moça geralmente oferecia bolão, raspadinha, eu falei, pode passar para mim que... E já raspava ali, já achando que ia resolver já. E Só faltava levar no altar para consagrar, né? E Vai dar nisso, certo. você reclamando. E eu reclamando, porque eu queria uma vida diferente. O meu sonho era pegar um carrinho do supermercado, fazer uma compra boa e ir para casa, mandar o caminhão entregar. Eu queria, mas isso não dava. Não dava. E eu pensava assim que Deus, quando pede sacrifício, eu falava, Deus entende que eu não tenho. Ele sabe que o que eu tenho não posso gerar como sacrifício. Aí eu não trabalhava, ficava só cobrando ele. Eu falei, vou fazer um curso. Fiz um curso de manicure, um curso rápido. Comecei a fazer unha nos salões, fazer unha. Só que também é um serviço bem braçal, fazer unha, manicure. Trabalha muito, principalmente de final de semana. Chegava no domingo de manhã, eu estava muito cansada para ir para a igreja. Muito cansada mesmo, não queria ir. Era uma guerra para acordar de manhã, porque eu estava cansada do sábado. Trabalhar ali, fazendo pé, mão, em série. E eu fazia as unhas para ajudar. Só que o dinheiro da unha vinha toda semana, né, por mês que recebe. Então era como eu não tivesse. Eu trabalhava muito durante a semana, recebia na sexta ou no sábado, que o salão determinava o pagamento sexta ou sábado. Eu já corria daqui com aquele dinheiro, já passava no mercado, comprava alguma coisa e ia para casa. Aí vai eu tudo de novo na segunda-feira fazer mais unha, para comprar mais coisa picada no final de semana. E fazendo unha, eu fiquei por muitos anos fazendo unha. Agora, quando vinha a Fogueira Santa, você falou uma coisa também interessante, que vocês mudavam até o lugar que sentavam na igreja. Sim. Não, eu nunca gostei de sentar na frente. Até isso era diferente comigo antes. Nesses 15 anos a gente sentava do meio para trás. Do meio para trás. Para o pastor não ficar olhando, para mim não ter compromisso. Quando o Fogueira Santa ficava mais fácil de não... Eu achava que do meio para trás Deus não ia me chamar, não ia falar comigo. Falar, estou escondida aqui no meio, Deus não vai me achar aqui não. Aí eu não pegava... Você se escondia de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro e fora. Só que Deus, ele pede, ele fala. A pessoa sabe que fala, ele falava comigo. É sua vez, vai dar certo, confia. Era um confronto. Tinha dia que, na Fogueira Santa, que eu chegava até a impulsionar para levantar, só que eu me segurava, só vou segurar assim, não pegar. Aí uma voz falava, não pega não, Deus entende, que você não precisa fazer sacrifício, está apertada, vai te fazer falta esse dinheiro. Eu não fazia. Passava a campanha e eu torcia para aqueles dias passassem rápido. Para não ficar aquela cobrança. Deus me cobrava daquilo. Era uma cobrança. Passava a campanha, o que eu pensava? Eu vou tentar enganar Deus. Durante a semana, os meses, eu vou pegar envelope de campanha normal. Que daí é mais fácil para mim cumprir. Ali não vão sentir tanta falta aquele dinheiro. Eu cumpria, fazia. Voto sem ser a Fogueira Santa. Só que a minha vida continuava apertadíssima, limitada. Porque, para deixar claro que não é a questão de que você tinha que dar um valor maior na Fogueira Santa. Não. A questão era que você tinha medo. Você tinha medo de provar a Deus e falhar. E falhar, tinha medo e muita dúvida. Eu tinha medo de falhar, de dar errado. Eu tinha dúvida.
Aí eu não fazia, não pegava. 15 anos, muito tempo eu fiquei ali sentada. E depois que passava a campanha, aí eu ficava arrependida que eu queria ter pego, queria ter participado, que ia dar certo. Aí de novo, e tudo de novo. Bom, pelo menos uma coisa boa você tinha, né? Ou menos mal, digamos assim. Você não pegava envelope e enganava a Deus. Dava vazio com qualquer coisa. Você respeitava. Eu não tenho fé, não vou fazer. Eu respeitava, eu não pegava. Porque do jeito que o pastor falava, de acordo com a Bíblia, eu tinha respeito por essa campanha. Eu tinha muito respeito, eu não pegava. Eu sabia que quando eu pegasse, se eu fosse pegar, era para cumprir e fazer certo. De verdade, eu não pegava. Eu deixava lá, deixava passar, mas eu não pegava, não tocava no envelope. Quando foi que você despertou? Porque foi você a primeira a despertar. O que aconteceu depois de 15 anos na igreja que você despertou que você tinha que fazer alguma coisa diferente? Muita canseira, eu estava cansada já. Cansada de trabalhar muito na unha. Cansada de brigar com o Janiel, a gente brigava demais. A gente ia separar. Eu estava com vergonha da minha família, porque minha mãe falou, não vai casar, você é muito nova. E eu firmei com a minha mãe que eu ia casar e ia sair de casa. Eu estava com vergonha, estava humilhada, estava muito cansada. Eu já tinha, depois de anos casada, eu engravidei. Estava com a minha filha já com 2 anos, 1 ano. Faltava as coisas para ela e eu pensava, eu não quero que a minha filha cresça do jeito que eu cresci. Aquela infância sem poder brincar, sem não poder comer um Danone, eu não queria isso para ela. E ela não tinha isso já. Com 1 ano, 2 anos, ela não tinha nem a fralda. Aí eu comecei a ficar cansada e muito revolta, já estava nervosa, não queria mais aquilo. Brigar com ele, ter que separar, eu pensava separar, voltar para minha mãe, com uma criança, voltar para trás, né, com um filho, ainda para minha mãe. É isso que começou a me indignar, da indignação. Trabalhando ali, todo o tempo, na sexta-feira, minha mão chegava até a ficar travada de tanto que eu fazia unha. No sábado, na sexta-feira fazia tanto, minha mão ficava dura. Eu tinha que voltar para o sábado, a mão estava dura ainda da sexta, tinha que... nem dobrava mais, tanto pegar alicate, manusear o alicate ali. E eu estava cansando já. E ouvindo ali a palavra, eu sabia que Deus não era o culpado. Deus não era culpado, a igreja não era culpada. Que tudo estava certo, o que estava errado era comigo. Era comigo primeiro, e depois o Janiel, que eu transferia a minha culpa, o meu erro nele. Eu não culpava Deus nem a igreja. Porque era certo que estava me ensinando ali. Só que eu que recusava a voz que vinha do altar. Eu não queria. Aí foi esse despertar, essa canseira que me deu. Eu fiquei cansada de tudo isso. A infância, mais os 15 anos na igreja. Juntei tudo e naquele dia e fim de ano também, que foi na época de final do ano que eu que tomei a decisão. Porque eu não gostava do Natal. Nunca gostei do Natal. E final de ano tem a campanha. E era perto do Natal. Aí eu pensei, eu já não gosto de Natal. Porque eu pensei, não era nenhum pensamento, já era certo. A gente esperava o ano inteiro para comprar roupa no final de ano, sair no comércio ficar aberto à noite, comprar roupa para o ano todo, fazer uma compra diferente, uma compra de supermercado diferente. Aí eu decidi, falei, já não gosto de Natal, porque eu tenho raiva do Natal. Vamos fazer. Aí eu peguei aquele envelope e cheguei em casa e falei para ele, Janiel, vamos fazer tudo certo. Vamos obedecer, tomar a decisão certa. E vai acontecer. Aí eu já não estava mais com a dúvida. Quando foi instantâneo, eu peguei o envelope, eu já tive certeza. A dúvida saiu ali quando eu toquei no envelope. Já não tive mais aquela dúvida, que eu tinha aquele medo. Você conseguiu vencer aquela distância entre a sua cadeira do meio da igreja para trás até o altar? Eu consegui, que eu andava muito a pé. Andava muito a pé, a distância da minha casa para a igreja era muito, dava a pé para tudo. Só que quando eu chegava lá na reunião na igreja, eu sentava do meio para o fundo. A distância do meio para o altar é pouca e eu não conseguia chegar até lá. E aquele dia eu venci a barreira do medo, da dúvida, a distância mínima e fui até lá pegar. Você estava tão perto da bênção. Perto. Tão perto, mas preferia ficar andando a pé. E talvez você é assim,
você percorre o céu e a terra, você anda para lá e para cá, correndo atrás das coisas na sua vida, se humilhando, se arrastando, mas você não é capaz de sair do assento da igreja onde você senta e ir até o altar. Essa distância, que é a distância entre a sua vida atual e a vida que você quer, você não consegue percorrer. É como se as suas pernas se travassem. Você já fez loucuras aí fora, no mundo, atrás das bênçãos. Você já gastou dinheiro com drogas, você já foi biqueira, você já internou teu filho, você já se arrastou para homem, para mulher, você já foi atrás de patrão 3 da manhã, o patrão chamou, você foi, enfim, você trabalhou o fim de semana, você fez loucuras pelas coisas do mundo. Mas levantar da tua cadeira e ir para o altar e falar, meu Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer. Isso você nunca fez. E depois de 15 anos, finalmente você fez isso. Eu fiz isso. Chegou para o Janiel e falou, vamos fazer direito. E aí, qual foi a tua reação? Não, em questão o financeiro, eu concordei, mas o mais difícil para mim foi se libertar do jogo. Para tirar o jogo de mim foi difícil, para mim rasgar, queimar tudo aquelas cartelas que eu tinha, aquilo foi difícil para mim. O financeiro eu concordei na hora ali, mas eu falei, e agora e o jogo, hein? Porque mas ela falou para você que você tinha que deixar o jogo? Não falou. A primeira só que a gente vai fazer certo, você vai ter que tirar esse jogo, fazer a coisa certinha. Abandonar a amizade errada. Eu tinha as amizades também. Falei, vamos fazer o certo. E para mim foi difícil. Falei, assim, para ela eu falei, não, eu vou fazer. O financeiro eu deixei tranquilo, mas para mim tirar o jogo foi difícil. Mas eu falei, vou ter que tirar. Para ver Deus assim se manifestar, eu vou ter que tirar. Derrubar os altares de Baal. Porque a consciência acusava, não adianta a gente relutar. A consciência, ela relutava, tem que tirar. Aí eu peguei, por conta própria mesmo, queimei tudo, fui lá no meu trabalho. No dia seguinte, peguei tudo da gaveta, as cartelas, né? Rasguei tudo. E senti um alívio. Senti um alívio, falei para Deus, ó, tirei tudo, rasguei, queimei. Falei, agora nós vamos fazer a coisa certa. Só que também eu transferi tudo para ela. Falei assim, só que se der errado, você se vira. Porque o pensamento dela era vender as roupas, geladeira. Até então, da casa que ela fala no testemunho que vendeu, eu não sabia. Ela colocou a casa à venda, nesse período de Fogueira Santa. Por que você como é que você concluiu o que você tinha que fazer? Decidiu começar a vender tudo? Porque a palavra vinha que eu entendi que eu tinha que dar o meu tudo. E meu tudo era tudo velho, tudo bagunçado. Era uma bagunça a minha vida. Eu falei, então, eu vou começar tudo do zero. Começar do zero com Deus. Trabalhei aquele período de Natal, coloquei tudo de final de ano do meu trabalho de unha. Final de ano eu pegava férias no trabalho, coloquei as férias. 13º. Vendi imóveis velho, antigo. Fiz uma limpa na casa. Deu tempo de fazer tudo isso. Que eu peguei o envelope, a minha decisão foi logo no início da campanha. Eu não deixei pro meio, que eu falei, se eu deixar um pouco mais, a dúvida vai voltar. Então, já vou de... E eu tinha aquele temor ali com o envelope, então eu falei, quando eu pegar, eu vou fazer. Então, eu peguei logo no começo, deu tempo de eu fazer tudo isso. Que eu já fui eliminando, eu fui produzindo o meu sacrifício, a minha vida, fui limpando também, e o meu sacrifício para colocar no envelope. Eu queria chamar a atenção de Deus de todo jeito. Eu falei, agora Deus vai agir comigo, Ele vai ser comigo. Eu queria chamar a atenção de Deus ali naquele momento, daquele período de colocar minha vida no altar e mais o meu sacrifício no envelope. Foi assim que eu comecei a fazer minha atitude. E quando eu peguei o envelope, veio a ideia também, coloca a sua casa à venda. Coloca a casa, eu coloquei até a casa, só que a casa demorou um pouco mais, não foi naquele período de entrega do envelope. A casa ainda ficou à venda. Você nunca tinha pensado em vender a tua casa antes? Até porque era o único bem que vocês tinham. Era o único bem, nós Uma pagamos casa do aluguel, governo. casa do governo, um plano do governo. Nós fizemos o cadastro lá, deu certo, aprovação, conseguimos a primeira casa, naqueles planos que fala lá do governo, e deu certo. Então era o nosso teto.
A prestação era baixinha, a gente não conseguia pagar ela, mas ela era baixa. Nem baixo vocês conseguiam Nem pagar. baixo, nem não conseguia pagar nada. E tava lá. Ainda faltava muito para pagar. Ah, é Faltava, anos, é faltava longo. A gente estava no início. Antes da gente fazer esse plano do governo, a gente pagava aluguel. Pagamos num apartamento, depois pagamos numa casa, a gente pagava aluguel, até conseguir esse plano. E ali seria o nosso conforto, nossa estabilidade até fim de vida, ficar ali naquela casa. Segurança nossa. Era a nossa segurança. E eu tive essa ideia quando eu peguei esse envelope. Vendi tudo, vou vender a minha casa também. Só que não deu tempo, que eu ia até sacrificar o valor da venda da casa e colocar tudo. Eu estava decidida. Eu estava cansada, revoltada, brava. Eu estava decidida a fazer para chamar a atenção de Deus. Mas não deu tempo. A casa ficou à venda depois ainda. Depois que eu fiz o sacrifício verdadeiro, segui a orientação, segui a palavra, o verdadeiro, aí eu fiquei na dependência de Deus. Aí o Janiel falava para mim, você vai fazer tudo isso. Se não der certo, eu quero ver. Porque daí a gente vai ficar sem casa, sem o dinheiro do mês, do final de ano, aí não vai ter jeito. Aí eu já estava com aquela certeza quando eu subi. Eu confiei, eu falei, pode deixar, não briguei com ele, que daí já parou até as brigas. Não briguei com ele, não entrei na discussão. Falei, pode deixar, Janel, vai dar certo. Porque você não acreditou muito de início. Não. Você tremeu, os joelhos tremeram. Tremeu. Porque eu falei, Aretusa vai vender a casa, a segurança nossa. Fiquei com medo. Fiquei com medo, até então, porque ela nem me avisou. Na hora que ela avisou, eu fiquei doido. Peguei o telefone, liguei para a mãe dela, falei, ó, Aretusa enlouqueceu aqui e falou que vai vender a casa. Aí a mãe dela falou, não, passa para ela que não, ela não vai vender não, não deixa, não assina. Eu falei, mas não vou assinar. Eu falei, não vou assinar. Mas até que o corretor foi lá no meu trabalho com o documento. Eu falei, volta para trás lá que a Aretusa está com problema de cabeça. Falou. E sem vergonha. Semana que vem eu vejo isso daí, ela não tá, ela tá com uns problemas psicológicos aí. Falou isso. Ela falou, mas ela não tem problema psicológico, para ela assinar um contrato, ela tá ciente. Eu falei, não, ela tá, porque ela tá tomando uns remédios aí. Falei. Aí ela ligou para mim e falou assim, você não assinou? Eu falei, não, onde já se viu você vender a casa nesse valor ainda? Falou, vai vender. Falei, Deus vai mudar a nossa vida. Eu falei, não, Aretusa, não é assim não. Essa mudança não acontece da noite pro dia, não. E a entrega do envelope já tinha feito. Tinha feito. Tinha acabado já a campanha. Acabou. Aí, Deus mexeu até com ele, que foi assim, que ele procurou informações, ele foi com o contrato na mão. O contrato estava ficando amassado e a corretora querendo saber, essa venda sai ou não sai, o cliente lá esperando. E ele em um e em outro, lê esse contrato, me ajuda, vê se eu devo vender essa casa. Ele queria que alguém apoiasse ele. Aí teve uma pessoa que ele foi e falou, não, vende que dá certo, deixa, vende. Mesmo assim, ele estava meio com o pé atrás. E eu já estava sem nada. Assim, não tinha mais nada. E ele assinou a venda. Assinou, ufa, deu certo. Daí, Deus começou a aparecer. Começou a aparecer através desse primeiro sacrifício que eu tomei atitude, aquela coragem ali, empenhada naquela revolta de que eu não aguentava mais a vida que eu estava carregando. Que eu pensava assim, eu vou ficar pobre desse jeito até morrer? Eu sabia que salvação existe, mas eu queria ter uma vida com Deus aqui na terra, não só no céu. Até quando eu ia ficar? Não sei o meu tempo de vida. Eu ia ficar pobre até quando? Sendo humilhada. Eu queria mudar. Aí eu falei, não, vou por tudo ou nada. Aí você, essa questão de comprar casa, construir uma casa para vender, como é que veio essa ideia? Foi com a venda da sua casa? Quando eu peguei o envelope, eu fiz tudo, tá o meu sacrifício, 13º, férias, meu dia de unha. Só que Deus deu a ideia, já era plano de Deus, já estratégia de Deus para me abençoar, para mudar a minha vida. Colocar a casa à venda, eu coloquei e não tirei da venda. O Janiel não queria, ele concordou, assinou, vendemos. Eu nunca imaginei em construir casa. Não sabia nem por onde começar, não sabia que era prego, não sabia nada. Eu comprei a casa, já estava pronta, essa daí, que eu vendi, essa do plano do governo.
Aí sobrou pouco, que eu tive que quitar a dívida com o banco. E sobrou pouco de dinheiro. Pouco. Não dava nem para sustentar aluguel de 2 anos, não dava. Com aquele pouco, tinha um loteamento, assim, um lançamento de condomínio fechado. De nível alto de padrão de casa. Era lançamento. Estava a guarita, o muro em volta e os terrenos à venda. Eu passei por lá, um lugar muito bonito, e liguei numa imobiliária e pedi para um corretor ir lá apresentar para mim. A gente andava muito a pé, chamei o Janiel, nós fomos lá com esse corretor. Aí ele colocou a gente no carro, nós entramos para dentro do condomínio, dentro lá, ele mostrou o terreno que estava com ele à venda. Aí ele falou o valor, ela era longe do nosso poder aquisitivo, muito longe. Ele falou o valor, aí ele olhou para a gente, assim, para o nosso aspecto físico. A criança minha estava junto. Ele falou assim, ó, aqui não é para vocês. Acho que ele percebeu ali, falou, aqui não é para vocês não. Vai ter dificuldade aqui. Tem que pagar condomínio, o valor, vocês não tem. Que eu falei para ele também, eu não menti. Eu falei que eu tinha que ele falar, aqui não é para vocês, não tem como. Com esse dinheiro não tem como. Mas eu tenho uma coisa bacana, vamos para a rua, que eu faço lá um plano do governo para vocês, uma casinha. Aí eu pensei comigo, falei, não, acabei de vender minha casa que era melhor que essa, eu não vou para outra casinha de novo, plano do governo, não quero. Comigo, pensei. Concordei com ele ali e fui embora. Voltei sozinha, que eu estava com muito, assim, que Deus entrou dentro de mim depois que eu entreguei o envelope. Foi uma força inexplicável, uma coragem, uma força. Eu mudei, já comecei a mudar. Pensamento, já não, daquele meio que eu sentava pro fundo, até meu jeito de sentar na igreja mudou. Eu fui para frente. Eu fui para frente. Que tudo que era falado ali eu já pegava para mim, eu era a primeira. Comecei para mim, sentar ali na frente. Tudo mudou daquele dia, tudo mudou. Aí eu tive a coragem de voltar lá sozinha, que qualquer pessoa ia falar, passar aquela portaria daquele jeito, não é para ela. Eu fui. Falei pro porteiro, tinha uma venda particular e falou que tinha, uma pessoa tinha deixado de colocar ali recente, colocou e passou o telefone, eu fui para casa, que eu não tinha celular, nem celular eu tinha. Fui para casa e liguei do fixo pro proprietário e falei para ele que eu queria agendar uma visita. Ele prestativamente me levou, colocou a gente no carro, levou, foi ele, a esposa e eu, o Janiel. Ele falou, o terreno é esse, era melhor ainda do que o corretor desfez de mim, melhor, terreno bem melhor que aquele, no mesmo local. Explicou, tal, conversou, eu falei, eu vou contar a verdade para ele, eu tenho que falar a verdade, porque o homem está confiando aqui que vai fazer a venda agora e agora. Falei ali na hora, frente do terreno, falei, ó, mas eu não tenho esse dinheiro para te pagar, não tenho. Ele virou, falou para mim, pro Janiel, perto da esposa dele, falou assim, não tem problema, eu não tenho interesse aqui nesse terreno, nem sei por que eu comprei, tá aqui parado, eu pago o condomínio, não sei por quê, moro em outra cidade, minhas filhas estudam cada uma em uma cidade, eu comprei aqui, não sei, foi loucura do momento, tá aqui parado. E terreno não vende fácil. Constrói aí, só não tem dinheiro para ajudar na construção. Se tiver, constrói aí. Quando, não vamos colocar data, vamos fazer um contrato que está seguro para você, tira do anúncio da portaria, constrói do seu jeito aí. Quando der certo, ele não sabia que eu ia vender a casa, que eu ia fazer uma casa para venda. Falou, quando você tiver dinheiro, você me liga, me paga. Você tem meu telefone. Mas foi tão... Eu falei, ele falou, Aí fomos no cartório, registramos tudo lá certinho. Eu comecei a falar pro Janiel, liga lá pra ele, fala se tá de pé ainda aquele acordo que ele fez. Muito inacreditável, né? Muito inacreditável. Por acaso era Gabriel, assim, o anjo? Não, Luiz Henrique. Luiz Henrique, não. E o Janiel ligava pra ele. Aí o que ele falava pra você, Janiel? Não, o que eu falei não volta atrás, é palavra. Aí o Janiel falava, ele tudo tá passando vergonha, para de ligar pra ele. Aí eu falei assim, mas só que tem que registrar no cartório para mim construir lá. Não, ele falou, quanto a isso, amanhã a gente registra. E foi tão assim que ele não quis a via dele. Ele pegou, deu as 2 vias para mim. Falou, tá aqui as 2 vias, minha palavra é essa, na hora que tiver dinheiro você me paga. Ficamos que nem os dois, assim, com o contrato, ele montou no carro e foi embora. E você querendo ganhar na loteria. Aí com o que sobrou era muito pouco. Se eu pegar a calculadora, que a gente começava a pegar para somar, eu falei, e agora? O terreno a gente tem provisório, a gente tem que pagar esse dono, que não quer que a gente fique ligando para ele para confirmar que ele falou que a palavra dele tá tudo certo. E bati ali, não dava. Eu falei, quer saber? Aí eu chamei o meu irmão, né, que é muito parceiro meu amigo,
Falei, Marcelo, vamos fazer uma casa comigo? Vamos lá. Ele pegou, foi com o colega dele, começamos a construir. Se eu falar como que eu... Não tem explicação, deu tudo certo. Foi fazendo, o material foi chegando, paguei ele, paguei o colega dele, paguei os ajudantes, os fornecedores. Não devemos nada naquela casa. E assim que eu comecei a erguer, eu já coloquei a venda. Que daí a ideia de Deus já, a venda da primeira do plano do governo já ficou de ideia de venda de casa. Coloquei a venda, erguendo na alvenaria. Aí outra imobiliária, um corretor me ligou, falou, Aretusa, eu tenho levado vários clientes e um deles interessou na sua casa para venda, e é venda à vista. Eles estão querendo muito morar em condomínio, é venda à vista. Eu falei, vamos fechar essa venda. E era um valor que eu nem imaginava. Eu coloquei alto, falei, se der certo, dá. E deu. A pessoa pagou à vista. Terminamos aquela casa, eu liguei para ele, para o Luiz Henrique, falei, Luiz Henrique, o dinheiro saiu, eu vou te pagar. O dono do terreno. O dono do terreno. E isso foi em meses. Foi meses. Ele fez lá o contrato de compra e venda comigo sem eu ter dinheiro. E em meses eu paguei ele. Paguei, aí o dinheiro foi alto, foi à vista, aí eu já peguei que Deus nunca me deixa assim abaixo. Sempre Ele me a mais. Sempre surpreende mais. Teve um bom lucro dessa venda. Muito bom lucro. Assustamos com o dinheiro. Que dali, dessa outra venda aí à vista, eu já fui para outro condomínio, aí já mudou, aí foi um estrondo assim para família, para amigo. Condomínio de altíssimo padrão, porque daí eu fui lá e comprei à vista aquele terreno. Fizemos uma grande mansão lá. E também. Aí Deus começou a me dar, assim, capacitação. Ele me capacitou, porque eu tenho 2º grau, mas não 2º grau estudado certinho. Eu tenho um 2º grau de comer a merenda da escola. 2º grau de comer merenda. Comer na escola. Matar minha fome. Todas as merendas você estava presente. E eu não gostava quando a merenda era doce. Tinha que ser merenda de comida, de alimento. Quando era doce, eu não gostava. Então, 2º grau de merenda, de comer a merenda, mais a manicure, mais a especialidade na manicure. Não dava em nada. Foi se meter a construir casa de luxo. A construir casa, Aí comecei a ligar para engenheiro, para arquiteto, para fazer projeto, que eu pensei assim, tem que ver minhas casas agora, coisa linda, que eu vou vender. Tem aí as imagens, vai mostrando as imagens enquanto ela está falando, por favor. Mas pode falar. Tinha que ser coisa linda, para chamar a atenção do cliente. Essa é do governo. Essa daí foi o plano do governo que eu vendi. Essa daí foi do Luiz Henrique, nesse condomínio. Nem entrou. Eu fui ali na guarita e pedi. Essa daí a gente acabou de vender. Tô terminando para entregar. Essa daí também. Então você vai construindo essas casas, vai Olha aí. Essa daí. Construindo e vendendo. Construindo e vendendo, aquela de alto padrão. E aí a gente faz com arquiteto, com engenheiro, e eles pensam, agora eles não ficam sabendo, mas eles acham que a Aretusa é conhecida. Não, é Deus que dá as ideias, que me coloca ali na sala de reunião. Eles esperam eu chegar para mim dirigir a reunião, direcionar, sento na ponta da mesa para falar o que tem que ser feito. Com arquiteto, com engenheiro. Exatamente. É Deus. Os mestres de homem. A manicure com a formada de merenda de escola. E eu morri de medo de repetir de ano, não podia repetir, não ia apanhar na minha mãe ainda. E isso é para quê? Por que Deus trabalha assim? Porque a glória é para Ele, não é para a Aretusa, não é para a capacidade do Janiel, porque eles não eram construtores de nada. Não. Vocês não construíam nem Lego. Brincadeira de cachorro, nada. Nada. Mas hoje eles constroem casa de luxo e moram bem, tem um escritório, mostra aí a empresa onde é o escritório deles, sei lá, você tem o seu escritório próprio, quer dizer, Deus vai fazendo as coisas para quê? Para mostrar que é por Ele, não é pela capacidade humana, e nem Ele está limitado pelas suas limitações. Entenda isso, saiba disso. Deus não está limitado pelas suas limitações. Você está limitado pelas suas emoções, pelos seus medos, como eles tinham, 15 anos na igreja, como Gideão tinha. Gideão tinha os seus medos. Mas como que ele venceu os seus medos?
obedecendo à voz da fé, obedecendo à palavra de Deus. Como foi que a Aretusa venceu o medo dela? Quando ela finalmente entendeu, eu vou obedecer o que Deus está pedindo. Foi para o altar, foi com temor, com as palavras do marido contrário, a mãe falando, está maluca e tal, mas foi na voz da fé. Eliminou a possibilidade de fracasso da parte de Deus. É isso que você tem que entender. Fogueira Santa é isso. É você eliminar da sua mente a possibilidade de que Deus vá falhar com você. Elimine isso da sua mente, porque isso é um insulto. Você fazer fogueira santa na dúvida, com o pé atrás, guardando lá uma reserva, não, eu vou dar isso aqui, mas se não der certo, eu tenho isso aqui, isso é insulto a Deus. Então não faça, melhor que você não faça. Mas quando você colocar toda a sua dependência em Deus, derrubar os altares de Baal da sua vida e ficar exclusivamente na dependência dele, então Deus vai aparecer na sua vida, como apareceu na de vocês. Apareceu. E de lá para cá, só crescimento. Só crescimento. Tomou proporção, assim, as obras. Que eu tenho que contratar as pessoas, é assim. Deus fez muito, muito, muito mais além do que eu poderia imaginar. E é pouco tempo, tá recente. Eu sou recente agora nesse ramo, nessa prosperidade, nessa riqueza. Não era, tá recente. O tempo que eu fiquei parada ali, sentada, se eu tivesse lá atrás, eu estava bem mais lá na frente. Eu comecei agora, que eu despertei. Agora, toda a Fogueira Santa eu não fico de fora. Eu estou ali no banco da frente, eu sou a primeira a pegar, eu faço. Não tenho dúvida mais. Não é nada meu, é de Deus, eu devolvo. Eu devolvo, porque Deus dá muito, 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 muito. O altar, como diz, o altar não deve nada pra gente, nada. E aí, quando é que caiu a ficha para você que... Foi quando começou a acontecer a situação do terreno, né? Que eu falei, já é... Tem coisa estranha, né? na minha visão. Falei, uma pessoa passar um terreno, escritura no meu nome sem eu dar R$1. Desapareceu. E desaparecer sem nem ligar para mim. Me caiu a ficha. Falei assim... E a questão da construção também. Que a Aretusa, eu fiz vários orçamentos, questão de cálculo, não batia. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma equipe, eu vou construir essa casa. Eu falei, questão de material. Aí a gente foi em várias casas de materiais de construção, alguns falavam que não, mas até que um falou para ela assim, ó, eu estava procurando uma pessoa assim, parceria sim, começar do início ao fim a casa. Eu disponibilizo todo o material para você vai pagando o jeito que você dá, mas desde que você pegue o material desde o início até o fim. Aí eu falei, não é possível. Anjo 2. Anjo 2. Aí eu falei assim, aí é incredulidade demais, viu? Eu falei, é incredulidade aí você demais. Deixou de ser incrédulo. Não, aí parei, falei, chega. Aí abandonei os 2 serviços, falei, ó, tô abandonando aqui, mas o que aconteceu? Eu falei, não, para mim não dá mais, vou ficar com a família. Parei de ir no restaurante e diversas vezes ligava para mim. Tanto é que hoje, o restaurante que eu fazia bico de garçom, hoje eu levo minha família de domingo para almoçar. Ninguém entende nada lá. É muito estranho. Almoçar. A gente vai almoçar, os garçons vêm me cumprimentar. Que era ex-amigo de trabalho dele, né? Hoje eu levo eles para almoçar, minha esposa, minha filha. Deus é grande. Eu fiz uma pergunta que eu vou repetir para você. A questão do racismo. Né? Você é negra, e a gente sabe que no Brasil e no mundo existe racismo por parte de algumas pessoas. Você enfrenta racismo e como que Deus te dá a condição de vencer isso aí? Eu enfrento, sim, o racismo ele existe. E eu enfrento. Mas Deus, como está acima, a pessoa ela tem que aceitar que a negra que está à frente daquilo ali, que a negra que vai vender aquele produto, e é assim, que vai pagar. É assim. Tem vezes que eu estou numa obra, aí chega um fornecedor, passa direto. Por você? Por mim, passa direto. Às vezes nem me cumprimenta, bom dia, boa tarde, passa direto, acontece. Vai lá, entrega cartão, fala lá pro funcionário, fala, ó, fala pro dono da casa que eu vim aqui, dá esse panfleto, dá esse cartão. Aí ele fala, a dona tá ali, ó, fala com ela. Aí a pessoa vem, pede desculpa, que não foi sem querer, que não me viu. Dá um monte de desculpa, mas eu falo, não, tá tranquilo, acostumado. Eu dou risada. Você não tem mágoa disso? Não tenho.
Teve uma venda também de uma casa que estava tudo certo, tudo certo. Era uma reunião para assinar o contrato da venda da casa, uma dessas casas aí. E nós fomos lá na mesa e eu cheguei por último. O Janiel já tinha ido, eu cheguei por último. Tava tudo assinado. Né? Tudo assinado, só faltava eu. Quando eu cheguei, a cliente me reconheceu de manicure. Porque dá um nó bem grande na cabeça de quem viu eu de manicure, quem viu eu de pobre, dá um nó. Quem não conhece, tudo bem, mas quem conheceu, a pessoa não entende. Aí chega até a pergunta, o que aconteceu? O que você fez? Aí ela me viu, ela me reconheceu. Falou, você não é Aretusa, manicure? Eu falei, sim, sou eu. Chamei ela pelo nome. Aí tudo bem, nós entramos lá na sala. Nós chegou a vez do contrato dela para ela assinar, que ela seria compradora, ela empurrou assim. Ela falou, não estou bem para assinar, acho que não é o momento. Ela desistiu, ela achou que fosse um golpe, a manicure vendeu uma casa de luxo para ela. Falou, vai levar meu dinheiro. Perdeu. Ela não comprou. A corretora ficou brava, todo mundo ficou bravo, não entendeu nada da atitude dela, mas eu sei o porquê que ela não comprou. Como aconteceu? O marido dela porque queria... ela já tinha assinado. E ela recusou, ela empurrou assim a folha da minha, falou, não tô legal. Duvidou. Porque como aquela manicure tá me vendendo uma casa? Não pode? Como assim? Ela não aceitou. Mas nada disso impediu você Nada de crescer. impediu. Deve ter vendido para outra. Na outra semana. Na outra semana. Na outra semana. Você não quer, tem quem quer. É porque quem está na fé, nessa fé que nós estamos falando aqui, não fica ligado nessas coisas de racismo, de preconceito, sabe? Eu falo isso para você porque nós enfrentamos preconceitos. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, somos uns dos mais perseguidos, que sofrem mais preconceito. Tem gente nos assistindo agora nos chamando de ladrão, que não nos conhece, não sabe quem a gente é, mas chama a gente de ladrão, critica e tudo mais. O que é isso? Preconceito. Nós vivemos com isso há mais de 40 anos. Então nós sabemos bem o que é preconceito. Tá? E não é só preconceito de gente na rua, não. É preconceito da mídia, é preconceito de políticos, de pessoas, enfim, não acaba. E você sabe, você deve conhecer pelo menos uma pessoa que nos odeia, que fala mal da gente. Então nós sabemos o que é preconceito, mas isso impede o nosso crescimento? Isso impede o nosso avanço? Não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. E isso para nós basta. O dia que você, negro, pobre, amarelo, vermelho, o dia que você, que se esconde atrás de um preconceito sofrido para justificar os seus fracassos, começar a se